Olha só, Paraíba. O suspeito de ter abusado desse adolescente, 14 anos, é um vizinho da vítima. Um jovem de 23 anos. Aluno de biomedicina. Eles se conhecem há mais de 10 anos. Além de vizinhos, de morarem próximo, são amigos. As famílias são amigas. Conversam, trocam experiências. Inclusive, o jovem de 23 anos ficava com o adolescente de 14 durante um período do dia. Era uma amizade entre famílias, um elo, uma coisa bacana, muito bonita, que hoje é raro de se ver. E aí, através de câmeras de segurança, por conta de um corte que apareceu na cabeça desse adolescente, tá? Os pais dele descobriram os abusos que estavam sendo praticados pelo maior de idade, pelo jovem de 23 anos. Eu convido você, a partir de agora, 12 horas, 11h56 ainda, nem meio-dia é ainda. Me perdoe por dar um bom dia a você desse jeito, mas a gente precisa mostrar o que é de verdade nesse estado, tá? Não é por menos que o programa tem esse nome, porque nós mostramos a verdade da Paraíba. E você confere agora tudo isso que eu falei em detalhes na reportagem de Bruno Ataíde. Na tela da verdade, olha aí. A dor de um pai e uma mãe que souberam por meio de câmeras de segurança que o filho estava sendo abusado. A pessoa que fez isso com meu filho, eu protegi ele. Eu fui na casa da família avisar o que tinha acontecido, só que não tinha ninguém em casa, estava fechado. Então eu vi o lado do meu filho, mas também vi o lado da pessoa que tinha cometido o crime. Dizer que perdoa é difícil, né? Mas eu entrego nas mãos de Deus, seja o que Deus quiser. Exploração sexual, essas coisas a gente vê todo dia sendo noticiado na televisão, nos veículos de imprensa, e nós sempre, a gente vê isso com um repúdio muito grande e com um medo muito grande. Então, mas é muito distante. Então, quando isso nos afeta, nos toca, que é a parte mais vulnerável de um pai e de uma mãe, que é um filho, é muito monstruoso, é muito difícil, é dilacerante. Eu passei dias aqui com meu esposo, minha família, tomando remédio para dormir, porque assim, além de você ter um filho, além de ser seu filho, além de ser seu filho caçula, ele tem uma condição diferenciada, ele é uma pessoa PCD, ele é uma pessoa com deficiência mental, então ele precisa de todo o cuidado do mundo, e ele não deixou de ser cuidado. Ele não deixou de ser cuidado, nós somos pais atentos, sendo que nós temos por responsabilidade social até, por termos fundado uma associação de pessoas com autismo, está fazendo o que a gente está fazendo agora, que é um alerta. Não vamos baixar a cabeça, não vamos aceitar que outras pessoas que não estão passando por isso apontem o dedo, porque infelizmente a sociedade ela ainda faz isso, ela culpabiliza a vítima e a família da vítima, é sempre achar o porquê. Eu também perguntava, meu Deus, mas por que isso aconteceu? Mas já aconteceu e eu estou aqui com meu esposo e minha família lutando para que justiça seja feita. Era uma sexta-feira à noite. Como de rotina, Elaine e Paulo foram para a faculdade e deixaram o filho de 14 anos que tem autismo sob os cuidados de um amigo da família. Ao retornarem, eles perceberam um comportamento estranho, tanto desse amigo quanto do próprio filho. Eles então foram verificar o sistema de monitoramento da casa e aí descobriram a atrocidade. A gente tem uma pessoa que cuidava do nosso filho, uma moça, né? Ela engravidou e não pôde mais olhar ele, né? Diante da necessidade de uma pessoa para olhar nosso filho, para a gente poder continuar a faculdade, houve essa opção dessa pessoa de ficar com ele. E aí, como era uma pessoa conhecida e amigo dos nossos filhos de infância, de igreja, de colega mesmo, de farra, vamos dizer assim, de amigo dos meus filhos, era como se fosse uma pessoa da família. Então a gente consentiu que ele ficasse de 6 às 10 da noite olhando nosso filho para que a gente pudesse ir para a faculdade. O suspeito do crime é um jovem de 22 anos, estudante de biomedicina. Ele era amigo da família há mais de 10 anos, chegando inclusive a participar de viagens. Nós conhecemos a família, a avó, a mãe, e sabemos que eles não têm culpa, certo? É bom a gente falar sobre isso, porque eu sei que a família deve estar passando também por um momento de dor, não maior do que a nossa, eu garanto isso, não maior do que a nossa,
mas eu sei que eles devem estar muito dilacerados também. Frequentava minha casa desde adolescente, desde muito cedo, passava férias na nossa casa de praia com a gente, carnaval, toda a minha família conhecia e tinha contato e convívio. Então, assim, sempre a história se repete, não adianta. É aquela pessoa do seu convívio. O jovem já estava cuidando da vítima há cerca de 6 meses. Mas Elaine e Paulo acreditam que foi a primeira vez que ocorreu um abuso. No meu emocional, eu quero crer que não, certo? Então, assim, eu sei que às vezes a gente tenta se enganar, é porque dói muito, mas eu vou ser bem sincera com você, eu acho que não. Meu esposo, ele revisou as câmeras, ele olhou, e eu tô pedindo a Deus que não tenha. Porque realmente foi agora que meu esposo foi... A gente aqui em casa, a gente disse que ele foi assim, mais do que pai, ele foi um pai herói, porque ele conseguiu realmente ficar com essa inquietação. E eu, no primeiro momento, eu tive a negação. Porque é tão cruel, é tão monstruoso, que eu não quis aceitar que tivesse acontecido, entendeu? E ele a todo momento, não, tá acontecendo alguma coisa, eu não tô bem, eu vou procurar. E ele passou o dia revisando as imagens para poder ver, confrontou o acusado. Ele confessou para mim no Zap e pessoalmente. Então, assim, é muito cruel, é muito difícil, mas eu espero em Deus que não tenha acontecido outras vezes. De acordo com a mãe, o jovem chegou a confessar o crime e até pedir desculpas através de uma mensagem de texto. Teria solicitado até um encontro para se desculpar pessoalmente. Ele mandou uma mensagem para mim no Zap dizendo que o que ele tinha feito era imperdoável, não era passível de perdão, mas que ele queria pedir perdão olhando nos meus olhos. E você aceitou? No primeiro momento, não. Mas meu esposo, o pessoal que estava do nosso lado, os advogados, acharam prudente irmos para ouvir dele realmente, ele confessar. A gente gravou e ele confessou em áudio também, porque eu gravei a nossa conversa. No primeiro momento foi muito difícil para mim olhar nos olhos do abusador do meu filho e ouvir da boca dele que ele tinha cometido esse crime hediondo com meu filho. E eu digo a você que até hoje ecoa no meu ouvido, na minha cabeça, as palavras e as imagens do rosto do indivíduo me assombram. Ainda de acordo com os pais, a família não foi procurada por parentes do suspeito, mesmo com uma convivência de mais de 10 anos. O jovem foi preso de forma preventiva e encaminhado para o presídio do Roger, onde aguarda julgamento. Vizinhos contaram à nossa equipe que não veem os moradores há alguns dias e que eles teriam viajado. Vocês sabem se a família está por aí? Rapaz, eu vi ela falando um dia desse que ia viajar. Após a divulgação da história, Elaine recebeu relatos de diversos outros casos, a maioria com vítimas autistas. A gente recebeu uma enxurrada de mensagens de pessoas que tiveram os filhos autistas abusados pelo pai, pelo vizinho, pelo primo e não vieram a público por medo e pelo julgamento social. Agora, tudo o que a família espera é apenas justiça e pede aos pais, principalmente de autistas, que fiquem atentos aos sinais. A pessoa que eu conhecia não é essa pessoa que fez isso com meu filho. Eu não tenho nada a dizer para ele, não. Também não tem. Deus é que vai tomar as medidas agora. O que eu podia fazer, eu já fiz. Espero que ele pague pelo que ele fez, né? Eu peço justiça. Eu quero que a justiça seja feita, que ele pague, que ele continue preso e que isso sirva de exemplo, sabe? De exemplo mesmo para as pessoas e que sirva de força para quem tá, porque a força que a gente tá tirando, eu não sei, é de Deus. Não tem outra explicação e que as famílias comecem a observar seus filhos, que a sociedade pare de julgar, certo? E que essas pessoas que têm essa, eu não sei, essa monstruosidade dentro delas vão procurar tratamento, gente. Isso destrói famílias, isso destrói vidas. Vão procurar se tratar porque isso não é de Deus, isso não é normal. Meu Deus do céu. Você viu o que pode acontecer com qualquer um? Esse casal, eles são responsáveis, ao lado de outras pessoas, de uma ONG que cuida de crianças, de pessoas com transtorno do espectro autista. Aconteceu com o filho deles. Com a pessoa que mora ao lado. Com vizinhos, amigos, com os quais eles conviviam há mais de 10 anos. Uma pessoa que ficava com o filho durante uma parte do dia. Meu Jesus, pode acontecer com qualquer um. Agora eu fico me perguntando, Cristina, depois que eles viram o corte na cabeça do adolescente, se não tivessem as câmeras de segurança, como é que eles iriam descobrir?
Como eles fariam para descobrir, primeiro, o que houve, o que aconteceu para ter tido corte na cabeça do menino, e depois, ao voltar às câmeras, ver que o jovem já vinha sendo abusado sexualmente. Meu Deus do céu. A gente continua falando sobre esse assunto. A repórter Glaucia Araújo está ao vivo e traz mais informações sobre esse caso. Glaucia, seja bem-vinda. Já é boa tarde para você, minha querida. Fica à vontade. Olá, Paulo Neto, boa tarde para você, boa tarde para todos que estão com a gente aqui no Correio Verdade. Paulo Neto, que história triste, né? Você confia em uma pessoa para cuidar de seu filho, mais ou menos 6 meses, já conhecia essa pessoa há 10 anos, você nunca vai imaginar que vai acontecer uma coisa como essa. Muito triste contar essa história aqui no Correio Verdade. Eu estou aqui com a delegada Joana Dark, que foi a delegada que deu a voz de prisão, a delegada que está com o caso, com o inquérito do caso. E ela vai falar para a gente aqui mais detalhes sobre esse caso aqui, que chocou tanto, porque um adolescente, 14 anos, autista, e que a família conhecia o responsável aí, o investigado pelo caso aí de estupro de vulnerável, né? Então, a gente fica muito triste em contar mais uma história como essa, delegada, aqui no Correio Verdade. O que vai acontecer a partir de agora? Boa tarde. Boa tarde. O que vai acontecer a partir de agora é que nós estamos concluindo o inquérito policial, vamos mandar para a Justiça e ele vai responder, né, por esse estupro, porque existe prova suficiente, né, prova material, que é o exame sexológico e as câmeras também, né, já que o adolescente não verbaliza nada sobre a violência, mas assim, ele foi preso em flagrante porque eu fui procurada pelos pais no plantão na madrugada da sexta para o sábado. Eu estava de plantão, graças a Deus, porque tenho conhecimento de como agir rapidamente, né, para não perder essa situação de flagrância, e expedi requisição. Eles foram ao GEMOL e quando foi constatado, eu já não estava mais no plantão, mas orientei que chamasse a Polícia Militar para fazer a prisão. E me comuniquei com o colega que estava na central de flagrantes de plantão para que ele fizesse esse flagrante. E ele foi apresentado no dia seguinte na audiência de custódia e permanece preso. O juiz decretou a prisão, né? Trata-se de um caso hediondo, né? Além de ser um adolescente, é um adolescente com necessidades especiais, né? É um autista. E tratava-se de uma pessoa da inteira confiança dos pais, uma pessoa que convive com eles há muito tempo, né? E ele abusou dessa confiança, abusando sexualmente do filho desse casal. Delegada, ele disse se já tinha praticado esse estupro outras vezes, ou ele falou o que na hora que ele foi ouvido? Não, na verdade ele não nega, né? Ele não nega, até porque ele não tem como negar. Porque é uma prova muito rica, a prova material, o exame sexológico, bem detalhado, né? Feito logo em seguida a prática. E as câmeras também, então ele não tinha como negar. Agora sim, se ele já havia praticado outras vezes, ninguém sabe, mas os pais acreditam que não, porque eles notaram o comportamento do adolescente e também a uma lesão que ele apresentava no rosto, né? O estado dele, como ele chegou, encontrou ele muito nervoso, apressado para ir embora e tudo, quer dizer, se fosse uma coisa rotineira, talvez ele não tivesse apresentado esses sintomas, né? Mas aqui fica o alerta, né? Fica o alerta, assim, quem tem criança, não só autista, qualquer criança, adolescente em casa, com pessoas que você acha que é da sua inteira confiança, mas que estão ali convivendo diariamente com os filhos de vocês. Muito cuidado, muita atenção. Quem puder colocar a câmera é sempre bom, porque é uma prova assim que incontestável, né? Você não tem como dizer que não. E
A orientação a seus filhos, como falar, aqueles que conseguem verbalizar, dizer imediatamente, porque aí a gente colhe as provas, né? Vamos que esse menino, que esse pai só tivesse visto 8 dias depois, o exame já não detectava tão claramente como detectou agora. Então tudo isso é importante para as investigações e para mantê-lo preso, respondendo pelo estupro. Muito obrigada, delegada, e parabéns aí, porque a gente sabe da sua sensibilidade e também da competência em casos desse tipo, viu? Eu que agradeço, certo? E estou sempre à disposição. Trabalho com muito amor por essa causa, muito amor mesmo. E eu peço só que as pessoas denunciem, não deixe passar. Muitas vezes chega na delegacia, o fato ocorreu semana passada, há um mês. Por que a senhora não procurou a delegacia? Não, porque eu não sabia se ela estava falando a verdade. Não, minha gente, procure, porque pelo menos você vai ter uma orientação, mas procure fazer a denúncia. Isso mesmo, tá certo. Obrigada, delegada. É isso mesmo, viu, Paulo Neto? As pessoas têm o costume de dizer assim, a criança tem uma imaginação fértil, pode estar inventando, mas não. Quando a criança conta com riqueza de detalhe, você tem que acreditar, procurar a delegacia para que o fato seja esclarecido. Não deixe de jeito nenhum o seu filho ficar sofrendo violência calado. Procura a polícia, porque a polícia vai saber o que fazer. Eu volto com você. Glaucia, muito obrigado. Agradecer também à doutora Joana Dark, que faz um trabalho excepcional, cuidando dessa área que envolve crianças e adolescentes, tá? Uma delegada extremamente competente e sensível. E o que ela disse agora serve de alerta para mim e para você, tá? Seu filho diz uma coisa para você, meu filho conversa demais, brinca, tem a imaginação fértil, como disse Glaucia. Não. Procura a delegacia. Lá, eles têm profissionais que vão, através de técnicas, descobrir. Se for mentira, ok. E se não for, você pode estar evitando um mal maior. Você pode fazer com que o responsável ou responsáveis por terem praticado aquele ato libidinoso, ato criminoso, seja colocado atrás das grades rapidamente, tá? Porque é pego no flagrante, tá certo? Então assim, depois que passa uma semana, um mês, como disse a doutora Joana Dark, passou. E aí, vai responder o processo? Em liberdade, se for réu primário, não tiver antecedentes criminais, residência fixa. Algum magistrado que pegar essa causa pode entender que essa pessoa não oferece risco à sociedade. Então pode botar uma tornozeleira eletrônica, um Wi-Fi no mocotó e ele vai para casa, tá? E aí como é que você fica? Com a situação na sua casa, com a vida do seu filho, da sua filha, da sua criança, do seu pequeno, da sua pequena, violada a intimidade dela e a culpa. Então não perde tempo. Isso que a doutora Joana Dark falou é de extrema importância, tá? Criança falou, vai lá na delegacia e vê o que pode ser feito, tá?